Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão, nossa segunda semana de 2021. E a meditação que eu quero fazer com os irmãos hoje, para essa semana, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, verso de número 5, falando de Deus que nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, no verso 5, Efésios 1, verso 5, ele diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando, o que Deus nos ensina, é que Ele mesmo, antes da fundação do mundo, nos predestinou, nos destinou antes de todas as coisas, tinha um plano para nós, e nesse plano Ele nos destinou para que nós fôssemos filhos dele. Em outras palavras, esse texto nos ensina que Deus não nos criou para que nós vivêssemos a nossa própria vida alheios à realidade da existência de Deus e do cuidado de Deus para com a nossa vida. Nós não somos frutos do acaso. A nossa vida tem um propósito e dentre os propósitos que Deus estabeleceu para nós, um deles é para que nós fôssemos filhos dele. E isso é maravilhoso. Saber que nós somos filhos de Deus, e isso através de Jesus Cristo, nos lembra que nós somos cuidados, que nós somos amparados, que nós não estamos sozinhos no mundo, que nós não fomos deixados à nossa própria sorte, porque nós temos o cuidado de Deus. Nós que temos os nossos pais, segundo a carne, segundo o sangue, nós sabemos que sempre que precisamos, nós podemos buscar o socorro dos nossos pais. E ainda, como diz o salmista no Salmo de número 27, ainda que os nossos pais se esqueçam de nós, e é possível, embora seja muito difícil, mas é possível que isso aconteça, Deus diz no Salmo 27, eu jamais me esquecerei de vocês, eu jamais abandonarei vocês. Então a palavra de Deus quer que nós tenhamos segurança, refrigério na nossa alma, no entendimento de que Deus nos adotou. Isso mostra que naturalmente, por nascimento, nós não somos filhos de Deus. E o texto diz que é por meio de Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Isso fica mais claro quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo de número 1, verso de número 12, diz que todos aqueles que creem em Jesus, Deus dá a eles o poder de serem feitos filhos dele. Então isso traz para nós a maneira como nós nos tornamos filhos de Deus, uma vez que crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí sim nós nos tornamos filhos de Deus. Mas Deus está mostrando para cada um de nós que a vontade dele, e o texto diz segundo o beneplácito de sua vontade, isso significa que Deus tem uma vontade bendita e essa vontade maravilhosa dele fez com que nós fôssemos adotados por ele. Então nós não fomos deixados à nossa própria sorte, Deus nos acolheu na sua família, no seu lar e nos fez seus filhos. Significa que nós partilhamos de todos os privilégios que os filhos de Deus têm, herdamos tudo aquilo que Deus criou, herdamos a criação, herdamos um lugar na presença de Deus, não fomos deixados à nossa própria sorte, somos cuidados, mas ser filho de Deus também significa que em muitos momentos Deus irá nos corrigir. Então, não entenda as lutas, as dificuldades que você passa como um abandono de Deus, mas muitas vezes Deus nos corrige como filhos, porque se nós formos deixados à nossa própria sorte, à nossa própria vontade, nós nos perdemos. E muitas vezes Deus, como um Pai amoroso, nos corrige para que nós possamos participar da santidade dele, participar de uma vida de intimidade e comunhão com ele. Então, nessa segunda semana de 2021, ainda experimentando lutas, expectativas com relação à cura, com relação à vacina para a Covid-19, lembre-se que Deus tem os seus filhos e Ele planejou desde a eternidade que você fosse um filho dele. E para isso você precisa ser filho por meio de Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo. Lembre-se disso, você que acha que Deus está longe, você que acha que Deus se esqueceu de você, não. O plano dele desde o princípio, desde a eternidade, era que você fosse adotado por ele, era que você fosse um filho dele. Então viva como um filho de Deus, sinta-se
amparado, abraçado, acolhido, cuidado como um verdadeiro filho de Deus, porque através de Jesus Cristo morrendo na cruz e ressurgindo dos mortos, nós experimentamos essa filiação, essa adoção. Fomos adotados por Deus. Que amor é esse que nos adota com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dificuldades e mesmo assim nos ama de tal maneira que nos fez seus filhos, cuidando de nós e prometendo o seu cuidado, a sua presença para todos os dias da nossa vida. Mais uma semana debaixo desse cuidado, desse paizão, desse cuidado paternal de Deus que está sempre presente na nossa vida. Que isso te renove, que isso te fortaleça e que você medite sobre a certeza de que fomos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo e que isso é bom. Esse é o cuidado dele sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe e te renove como um filho dele, na presença dele, para os dias que ele tem para cada um de nós. Fique na paz.